Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 29/10/2023. Vamos terminar o nosso final de semana aí com aquele sorriso no rosto, com aquele green, aquele lucro, né, nas nossas apostas em NBA. Palpites aqui todos os dias no nosso canal, Sexta de Trade. E o nosso grupo VIP tá aqui embaixo pra gente trazer amanhã para vocês um vídeo com palpite de jogador, além dos nossos palpites diários especiais aqui. Vamos atingir as metas dos nossos likes nesse vídeo e no de amanhã, meta de 150 likes pro vídeo de hoje. É só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada, vai ajudar muita gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e também para garantir as melhores odds. Hoje à noite vai ter vídeo exclusivo para quem é membro do nosso canal. Clica no botão de seja membro, tem acesso aos nossos radares e também tenha acesso, né, ao nosso vídeo exclusivo, explicando por que você precisa ficar de olho em jogos específicos da semana, em que a gente vai destacar os melhores jogos para se apostar em over, em under, em jogador e também os principais vencedores das próximas semanas. Aqueles times que vão ter uma semana tranquila para a gente ficar de olho, investir e ser mais lucrativo. Muito material e conteúdo exclusivo do nosso VIP, vocês só encontram lá o menor preço do mercado e o grupo mais completo. Pessoal, segue também a gente lá no @Instagram do Sexta de Trade, lá você vai ter acesso a conteúdo exclusivo gratuito também. E aqui na descrição nosso canal de basquete, sem foco nas apostas, o canal Basquetinho, link na descrição. Começando aqui com Oklahoma City Thunders e Denver Nuggets. Esse jogo foi muito complicado da gente tomar uma decisão, porque a equipe do Oklahoma City Thunders está com eficiência defensiva muito interessante nos últimos jogos. Só que se a gente for pegar os dois jogos que eles fizeram até aqui, foi contra o Cleveland Cavaliers e o Chicago Bulls. O Cleveland sem o Darius Garland, um dos seus principais jogadores ofensivos, e o Chicago Bulls que também vem tendo algumas dificuldades em pontuar, time engessado. Então é diferente hoje. O cenário é contra um dos melhores ataques da última temporada da NBA, o Denver Nuggets, e o Oklahoma City Thunder nesse lado ofensivo também vem respondendo muito bem, quase chegando aqui no top 10 de melhores ataques da NBA até aqui. Lembrando que eles já enfrentaram a melhor defesa de 2022 e também enfrentaram a quinta melhor defesa, Bulls e Cleveland, ou seja, isso aqui pode melhorar. Hoje eles encaram o oitavo melhor ataque da NBA, então eu acredito em um over para essa partida. O nosso palpite aqui para Oklahoma City Thunders e Denver Nuggets vai ser um acima de na pontuação total, contando com o poder de fogo e talento que esses dois times têm. Beleza? Acima de 223,5 pontos totais é o nosso palpite para Denver e Oklahoma. Nos últimos 4 confrontos entre essas franquias, tivemos uma média de mais de 230 pontos por partida, superando essa linha definida para hoje por nós em simplesmente 75% desses 4 jogos recortados. Essa partida aqui é muito difícil da gente definir um vencedor, porque o Denver Nuggets, apesar de ser superior, acho que o fator mando de quadra equilibra as coisas. O Oklahoma City Thunders vem muito bem, tem como dar trabalho para essa equipe do Denver, e caso vocês queiram trabalhar no handicap positivo deles, eu não acho nenhuma loucura, mas acho que é um jogo muito mais interessante para a gente trabalhar com a pontuação, principalmente porque a NBA, a cada ano que passa, vem batendo recordes e recordes de jogos bem pontuados, e no começo da temporada o mercado sempre define algumas linhas ali um tanto quanto baixas em comparação àquilo que vai se tornar do meio para o final da campanha. Então vamos aproveitar esse início para ficar de olho nesse over. E agora vamos falar de Houston Rockets e Golden State Warriors. Aqui eu acredito na vitória do visitante. O Golden State Warriors é um time superior em vários quesitos ao Houston Rockets, mas dessa vez eles podem contar com o retorno de Draymond Green. Stephen Curry é dúvida e, claro, a gente precisa que Steph esteja em quadra para que essa vitória seja possível. Caso Draymond Green não jogue, eu ainda acho que tem muitas chances, mas eu preferiria que ele jogasse, até porque os Warriors fora de casa defendem muito mal, então é importante a gente ter o melhor defensor e líder dessa franquia em quadra, beleza? E por que a gente acredita que o Golden State Warriors deva vencer essa partida? Acima de tudo porque os números do Houston Rockets são terríveis, e eles tiveram alguns adversários ali de um nível bem mais ou menos, tá? O Houston Rockets já enfrentou até aqui a equipe do San Antonio Spurs, que é um dos piores times do Oeste, ou pelo menos existe a expectativa para que eles sejam. Enfrentaram o Orlando Magic, ainda assim perderam. Em muitos momentos dessas partidas, eles até sofreram. Se a gente olhar os últimos resultados dos confrontos diretos entre eles, o Golden State Warriors já venceu diversos jogos seguidos, né? Se a gente for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vitórias consecutivas, e eles conseguiram todas essas vitórias, né, contadas aqui em temporada regular, que é o que conta de verdade. Summer League a gente não conta porque são outros elencos, outros jogadores, enfim. Mas como eu disse, os números dos Rockets são terríveis. Eles são o terceiro pior ataque da NBA até aqui em eficiência ofensiva, e a terceira pior defesa. É a fórmula do fracasso. Eles tiveram pior net rating, que é como se fosse o saldo tirado entre a eficiência do seu ataque e da defesa da liga, mas assim, disparado, com 15,9 pontos negativos por 100 posses de bola. Outro número interessante da gente destacar é a questão da bola de 3. Se você não tiver com a bola de 3 afiada, muito provavelmente em algum momento ali em que os Golden State Warriors esquente, você vai ficar
para trás. E se a gente for olhar aqui a eficiência deles nas bolas de 3, são uma das piores de toda a NBA, top 10 piores em número de bolas de 3 feitas por jogo, número bruto, eles também estão entre os 10 piores. Então vamos aqui na vitória do Golden State Warriors, que deve se sair bem. A gente tem que ter alguns pés atrás com os Warriors fora de casa, tá? Mas eu acho que contra o Houston Rockets dá para eles vencerem. E agora vamos falar aqui de Bucks e Atlanta Hawks. Aqui a gente vai fazer uma dupla, tá? A gente vai trabalhar aqui com acima de 22,5 pontos do Giannis Antetokounmpo e fazer uma dupla ali, ou com a vitória dos Bucks, ou então ali com a pontuação deles. Por que eu prefiro trabalhar essa dupla com a pontuação do Milwaukee Bucks? Eu já vou passar alguns números para vocês que, apesar dos Bucks parecerem claramente os favoritos, eles preocupam em certo grau, beleza? Então a minha dupla vai ser acima de 22,5 pontos, né, que pontos baixos do Giannis Antetokounmpo, e vou aliar aqui com um acima na pontuação do Milwaukee Bucks, onde vai estar pagando ali em torno de 1,50, acima de 111,5 pontos até acima de 113,5. Por que eu acredito nisso? Vamos aqui primeiro aos resultados dos Bucks para justificar nossa entrada e depois eu vou explicar para vocês porque a gente tem que tomar cuidado com essa vitória. É muito importante a gente se basear nos números, inclusive muitas pessoas investiram, apostaram no Trae Young contra o New York Knicks. Isso foi um erro e a gente explicou para vocês porque você não deveria ter feito isso lá no começo no nosso Instagram, @cesta de trade, explicando, né, como que aquela impressão deixada por uma atuação histórica do Trae Young contra o New York Knicks podia te enganar. Bom, nos últimos aqui 8 confrontos em casa contra o Atlanta Hawks, o Giannis tem média de 31,3 pontos por jogo. Outro jogador importante que não vai estar em quadra do lado deles é o Chris Middleton, que está de fora. Então, assim, dos 3 principais jogadores ofensivos, um deles vai estar de fora. Então, mais posses, mais pontos pode sobrar para Giannis e Damian Lillard. Outro número interessante aqui é que nos últimos 5 jogos em casa contra o Atlanta Hawks, a média de pontos feitos do Milwaukee foi de 120,2, ou seja, esse acima de 111,5 e acima de 113,5 bateram em 80% dessas partidas recortadas. Beleza? E aí, por que a gente acredita que não dá pra gente apostar aqui na vitória do Milwaukee Bucks? Porque nos últimos 10 jogos em casa, eles perderam aqui uma quantidade considerável de jogos. Foram 4-6. Só que se a gente reduzir esse recorte aqui para os últimos 8 jogos, aí a gente tem 4 vitórias e 4 derrotas. Um aproveitamento pouquíssimo interessante para um time que se propõe a ser campeão. É claro, esse ano eles mudaram, evoluíram, melhoraram, mas ainda assim é algo para a gente ficar de olho, até porque o histórico deles contra o Atlanta Hawks, adversário de hoje, também é bem irregular, tá? Eles venceram o último encontro que tiveram, mas eles perderam 2 dos últimos 3, então vamos tomar cuidado, porque sem o Chris Middleton eles podem ter certas dificuldades. Outro número para poder balizar também essa questão da pontuação de alto nível que a gente acredita que o Milwaukee Bucks vai ter é o fato de que a defesa do Atlanta Hawks até aqui foi péssima. A 6ª pior da NBA até esse momento, e também fora de casa. É natural que o Atlanta Hawks seja terrível. Isso não é exclusividade dessa temporada. Desde a temporada passada, eles estiveram entre os 10 piores defesas, né, eficiência defensiva da liga, e se a gente for fazer um recorte aqui com eles jogando fora de casa, onde o time é ainda mais inseguro, tanto no ataque quanto na defesa, eles também continuaram ali na parte de baixo da tabela, dentre as piores defesas da liga. Beleza? Bora aqui falar de 76ers e Portland Trail Blazers. O 76ers é favorito jogando em casa, mas esse Portland Trail Blazers tá bem esquisito, ele tá bem fora do padrão, e eu sinceramente, com esse jogo consecutivo do 76ers, que correu muito nas 2 primeiras partidas, e podem estar desacostumados a correr, porque eles sempre foram um time de cadência, um time lento, para esse segundo jogo consecutivo eles podem ter alguns problemas. O lado bom aqui do outro lado, o Anthony Simons, um dos principais pontuadores desse Portland Trail Blazers, tá lesionado e não joga, mas essa odd tá muito baixa ainda para esses 76ers que sim, eu acredito que vão vencer, e eu priorizaria ali a vitória deles no ao vivo com uma odd um pouquinho melhor. Para essa partida aqui eu vou indicar pontuação para vocês também, com aquele mesmo argumento lá de que a NBA cada vez mais ela vem sendo uma liga de muitos pontos, e o mercado ele sempre começa a temporada ali considerando o histórico geral, o histórico dessa liga, né? Então eles sempre vão com muito mais calma até se ajustar para o que vai ser no final da NBA, né, em relação a pontos. Isso aqui, no final da NBA, esse jogo, certamente as linhas estariam muito mais altas do que isso. Vão aproveitar acima de 110,5 pontos da equipe do Philadelphia 76ers, é o nosso palpite para hoje. Beleza, acima de 110,5 pontos Sixers é o nosso palpite. Com base da nossa argumentação é a seguinte: nos 2 primeiros jogos do Philadelphia 76ers contra adversários de um nível alto até defensivo, até com bons defensores, como é o caso do Toronto Raptors, eles fizeram 114 pontos jogando como visitante. Eles vêm de viagem, né, do Canadá hoje e, bom, talvez a defesa não seja o grande forte dessa partida, eles podem permitir
que alguns pontos fáceis rivais sejam convertidos, ou seja, eles sabem que vão precisar pontuar bem se eles quiserem vencer. Fizeram 117 contra o Milwaukee Bucks fora de casa e essa é a estreia deles como mandante na liga. Então, com o apoio da torcida, com festa, eles podem ter a confiança mais em dia. E contra um time que não tem grandes defensores individuais, não. Além dessa média de 115,5 pontos por jogo que eles tiveram até aqui, a equipe do 76ers vem sendo muito eficiente. Na temporada passada, eles foram aqui um dos melhores ataques da NBA em eficiência, o terceiro melhor. E se a gente considerar essa temporada atual em que estamos, eles continuaram lá no topo, sendo o quarto melhor eficiência ofensiva da liga, com 116,7 pontos por 100 posses de bola. O ritmo deles aumentou demais. Hoje, tá quase saindo ali do top 10 com o seu ritmo, graças à ausência de James Harden, que cadencia mais o jogo e é um jogador mais lento, e o comando ali na animação do Tyrese Maxey, que tem como característica sua velocidade e também sua mudança de direção, o que ajuda bastante a gente a trabalhar com essa questão de pontos. Infelizmente, o Portland Trail Blazers é um time lento, que cadencia muito o jogo e, consequentemente, eles podem gastar mais o relógio nesse jogo. Porém, é um time que tem todos os motivos do mundo para acelerar a partida, porque é assim que se vence o 76ers. Tirar o Embiid ali do garrafão, acelerar o jogo antes dele voltar a se posicionar, é o melhor caminho para se vencer, para tentar vencer o Philadelphia. E o Portland até aqui não conseguiu nenhuma vitória. Vamos ficar de olho nisso, porque isso pode potencializar essa questão da linha de pontos para hoje. Beleza? E também o fato do Portland Trail Blazers não ser uma defesa ali de bom nível, né? Eles são aqui simplesmente a 7ª pior defesa da NBA até aqui. E eles também têm uma eficiência ali nos rebotes defensivos péssimo, tá? O 4º pior, o que significa que o 76ers pode garantir alguns rebotes ofensivos e, consequentemente, ali corrigir alguns arremessos errados, ter pontos de segunda chance. Agora vamos falar aqui de Clippers e Spurs, mas antes, pessoal, já deixou o seu like? Deixa o like, clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente. Comenta aqui também quais são os seus palpites para hoje. A gente pode concordar, discordar, o importante é que a gente traz informação para vocês, para que a gente debata. E no fim das contas, chegue no denominador comum, onde todo mundo é lucrativo. Clippers e Spurs aqui, os Los Angeles Clippers são favoritos para esse jogo, mas eu tenho alguns pés atrás com essa franquia que sim tem muito potencial, mas ao mesmo tempo eles parecem estar tentando se encontrar ali com esse trio jogando com mais tempo de quadro, Kawhi, Westbrook e Paul George, então eles estão meio que fazendo alguns testes, isso dá pra ver, vamos tomar cuidado, ainda mais ao de 1,26, é complicado trabalhar aqui na vitória deles, então mais um palpite de pontos pra vocês, que acho que é o melhor caminho pra esse início de NBA, até a gente entender como os times vão funcionar. O nosso palpite pra Clippers e San Antonio Spurs vai ser um over em pontos totais, acima de 221,5 pontos totais, é o nosso palpite com base na seguinte argumentação: nos últimos 10 jogos em casa do Los Angeles Clippers, média de mais de 238 pontos por jogo, que é muito alto. Se a gente for olhar aqui os Clippers nos últimos 2 jogos contra o San Antonio Spurs, média de mais de 247 pontos por jogo, que também é muito alto. A defesa do San Antonio Spurs vem sofrendo algumas dificuldades, né, passando por algumas dificuldades aí. Se a gente for olhar os adversários que eles enfrentaram principalmente, né? Contra o Houston Rockets, que não é um ataque eficiente, a gente teve um jogo ali, né, de 248 pontos somados, claro. Teve overtime, mas ainda assim esse overtime contribuiu para 26 pontos no resultado final dessa partida. Imagina hoje contra os Clippers, que tem um ataque muito mais poderoso. Contra o Dallas Mavericks também tivemos uma linha de pontuação alta. E não olhem a linha de pontos brutos, somem e dividam. Não é assim que funciona. A gente precisa olhar a eficiência desse time por 100 posses de bola. E a gente vai olhar isso agora. Se a gente for olhar, o San Antonio Spurs é quase um time de top 10 de eficiência ofensiva. E à medida que o Wembanyama vai jogando aos poucos, ele vai melhorando, entendendo melhor como ele pode ser produtivo no ataque. Os Clippers, o segundo melhor ataque até aqui, 121,1 pontos por 100 posses de bola. Já a defesa desses dois times não foi grande coisa. A gente vai falar primeiramente aqui do San Antonio Spurs, que esteve quase ali entre as 10 piores defesas, e dos Clippers, que esteve entre as 10 piores defesas, sofrendo 116,1 pontos. Beleza? Outra coisa interessante também, o ritmo, o pace, que é a soma da velocidade aliado ali ao número de posses de bola por jogo que essas equipes têm. O San Antonio Spurs esteve ali entre os 10 times com maior pace da NBA até aqui, mesmo em jogos lentos contra o Dallas Mavericks e o Houston Rockets. Ainda assim, eles conseguiram ter um pace bem alto. E o Los Angeles Clippers, um não tão alto assim, mas a gente sabe que com o Russell Westbrook na escalação, a qualquer momento, ele pode dar alguns sprints ali que acabam resolvendo rápido a jogada de ataque do seu time e, consequentemente, devolvendo a posse para o seu adversário e, consequentemente, dando muitas posses por minuto. Então, a gente tem tudo aqui para trabalhar com esse over e finalizando com Lakers e Kings, mais um over, Lakers jogando fora de casa, Lakers não favorito para essa partida, com Ken Reddish como dúvida, e caso ele não jogue, isso é bom, porque ele ajuda muito mais na defesa do que no ataque, assim como o Vanderbilt, que não joga. Como os Lakers estão jogando fora de casa e eles são não favoritos, a linha de pontos deles fica bem adequada. E mais do que isso,
Sacramento Kings é quem tem a defesa ruim em jogo aqui. Então dá pra gente explorar aqui esse Los Angeles Lakers, que tem tudo pra pontuar bem contra esse adversário. O nosso palpite pra esse jogo vai ser acima de 103,5 pontos dos Lakers, que até um nível alto dos Lakers, mas acho que é possível contra essa defesa terrível dos Kings, que na temporada passada foram as piores da NBA, e pra essa temporada segue em um nível bem abaixo, quase ali entre as 10 piores. Beleza, a eficiência ofensiva dos Lakers precisa melhorar, eles estão lá embaixo, mas eles enfrentaram o Suns, o Denver, adversário de alto nível, então você precisa iniciar mais o jogo. Quem sabe melhor essa decisão se você quiser vencer. É diferente do Sacramento Kings. Los Angeles Lakers contra os Kings, nos últimos 6 jogos aqui, eles tiveram uma média de 119,8 pontos por jogo, superando 113 em 5 das últimas 6 partidas, um número também bem relevante. Outra coisa interessante a gente pode destacar, que é o número de pontos no paint que o Sacramento Kings sofre. É o quinto maior da NBA, e quem atua no paint com frequência, infiltrando, sim, os dois melhores jogadores dos Lakers, Anthony Davis e também LeBron James, que podem responder bem aqui e produzir bastante nesse setor, onde o único bom defensor que o Sacramento Kings tem é o Sabonis. Claro que os Lakers precisam melhorar na bola de 3, mas já é um passo importante eles conseguirem produzir e pontuar bem no garrafão de um time que se defende mal. Se a gente for olhar aqui os últimos jogos do Sacramento Kings, a gente também teve ali um número de pontos alto sofrido por eles. Eles sofreram 122 pro Golden State Warriors, que nem é um time tão produtivo assim no garrafão, e sofreram 114 pro Jazz fora de casa. Também é um time que, sim, esse caso eles são produtivos no garrafão, mas é um time dos piores do Oeste em relação aos Lakers, são bem inferiores também. Lakers que é um time de playoff, então dá para eles produzirem bem aqui. Pessoal, amanhã tem muito mais jogos, então seja membro do nosso canal para garantir palpites exclusivos, clica no botão também aqui de seja membro e seja membro do nosso VIP também, tenho certeza que vocês vão recuperar esse dinheiro rapidinho e mais do que isso, já vai valer a pena assim que vocês entrarem por conta do conhecimento e material que vocês só encontram lá. Clique no botão de like, 150 likes é a meta pra gente trazer mais vídeos amanhã, muito obrigado pela sua audiência e falou!